Estamos de volta, o Manhã Viva hoje aqui, ó, no clima gaúcho, né, tomando chimarrão. Gente, desculpa aí os gaúchos naquela hora do primeiro bloco, porque eu mexi na bomba, não mexi de qualquer jeito não. Eu sei que tem todo o ritual, eu segurei certinho aqui, só dei uma ajustada porque não estava saindo direito ainda. Então, mas eu sei que tem todo um ritual, tem todo um jeito de tomar, né, a gente passa... faz a roda, vai passando a cuia e aí quando a pessoa não quer mais, ela agradece, então a cuia não passa mais por você. Então tem todo um costume, né, uma tradição em volta dessa simples, né, cuia que a gente vê aqui, mas o gaúcho, gente, tem um jeito certo e a gente tem que seguir direitinho, senão desrespeita a cultura do outro. E é interessante a gente lembrar também que um dos vegetais, né, muito comum lá na região sul são as ervas. Por isso também o costume de se tomar chimarrão, de ser tão comum esse hábito de tomar de manhã, de noite, não tem hora para o gaúcho tomar chimarrão, faz parte. A gente volta aqui no nosso bate-papo, professor João Furtado conosco, também o Gustavo Cortes, que é coreógrafo, diretor do grupo Sarandeiros. Gustavo, falando um pouquinho mais do projeto do Grupo Sarandeiros, o que vocês têm desenvolvido aí de trabalho, de projetos nesse novo tempo? São 35 anos de histórias, né, junto ao FMG. Esse já é 36, no caso. Estamos entrando no 36. A gente está na campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, contando um pouco das histórias da mitologia urubá no Brasil. Então, é uma valorização à cultura africana, que existe tanto preconceito e a gente quer quebrar com um espetáculo que chama Quebranto, né, essa noção sobre a identidade africana, sobre as identidades africanas, né, que não é uma só. Sim. A gente tem esse costume de achar que a África é uma, que é um erro, né? As Áfricas são muitas, múltiplas, né? E a gente trabalha com a região da Nigéria, do Benin, que trabalha com a cultura iorubá nesse espetáculo, mostrando... E vocês trabalham com estudantes? Isso. Os alunos também. De escolas públicas também aprendem? Hoje são mais de 1.000 alunos, né? 1.000 crianças e adolescentes trabalhando em diversas escolas de Belo Horizonte com as danças brasileiras. A gente acha que é uma forma de valorizar a cultura brasileira através da prática. Lembrando que a educação é o local da prática, né? E as danças são uma excelente maneira de despertar no aluno o interesse pela cultura brasileira. É verdade, porque é uma forma também de descontração, né? A dança. Eu, por exemplo, assim, esporte, quando eu falo de atividade física, eu gosto ou de jogar ou de dançar. Não gosto de outra atividade física, até faço, mas não gosto. Porque eu gosto de ou jogar ou dançar. Porque é uma forma de você se divertir também, você não está focado no exercício pelo exercício. E hoje eu vejo que a dança também tem ido por esse lado, né? Tem muitas escolas de dança, muita gente procura a dança como opção de atividade física. E é maravilhoso a gente pensar na quantidade de festas, né? Quando eu escrevi o livro Dança Brasil, Festas e Danças Populares, foi uma viagem pelo Brasil, foi minha dissertação de mestrado, durou 3 anos e eu pesquisei as diversas festas no país. O povo que é muito festeiro, né? Não, maravilhoso. Só na capa a gente já vê o pau de fitas gaúcho, as baianas, lavando as escadarias do Senhor do Bonfim, Danças o Bumba Meu Brasil. Boi do Maranhão e a Cunhaporanga da festa do Amazonas, que eu tive o prazer de ser jurado na festa de Parintins. Ah, uma festa bem tradicional também e bem própria daquele povo, né? Lindíssima. Um dia a gente vai também focar o norte do Brasil. Além das danças africanas, vocês também têm outros projetos. Tem um que é Dança Brasil, com todos os ritmos, como eu dizia no início do programa. Por isso mesmo, aqui, ó, esse daqui, que é o Coupe de Quer, que é o espetáculo todo inspirado neste livro, Dança Brasil, esse é de presente para você. Opa, obrigada. Que aí tem o frevo, o maracatu, tem algumas danças nordestinas, como guerreiros, afoxé. E é uma Vou pôr em casa para eu viagem dançar pelo também, Brasil. Viu? Isso, com certeza. E a gente lançou esse box com os 3 DVDs que o grupo tem. O terceiro é de danças mineiras. Danças aí é uma mineiras. pesquisa que a gente fala, como o João bem lembrou, que Minas Gerais foi um encontro, né, dos habitantes do Brasil por conta da mineração. Todos se encontraram aqui. As festas que a gente tem, elas são festas muito religiosas, porque onde tinha o ouro, a presença da igreja também se dava muito forte, né? E aí as festas do Rosário, as festas de Reis. A religião, a devoção é uma coisa muito forte também na cultura brasileira, certo, professor?
Com certeza. Tem muita influência religiosa, né? Tem a presença da igreja e das instituições religiosas, inicialmente, exclusivamente as católicas, é fortíssima. Você vê que a nossa cultura está toda impregnada. E essa é talvez uma das formas de ligação maiores entre as religiões, entre as regiões, né? Regiões, verdade. Porque, de Mesma fato, fé. você vai ter em Isso. praticamente todas as regiões a forte presença dessa marca. A gente tem diferença no sotaque, na comida, na dança, mas a fé é basicamente a Sim. mesma no Brasil todo. Sim, sim, sim. Uma fé cristã. E mesmo né? naqueles eventos mais propriamente laicos, né? A festa do boi, por exemplo, você vê Sim. que no íntimo e lá no fundo, Existe uma a religiosidade. simbologia religiosa está subjacendo a tudo, ela que organiza, né? O tipo de encenação, o tipo de representação, porque faz parte exatamente dessa identidade. Esse foi o grande legado dos portugueses, um legado que em alguns momentos contou com a repressão, né? Na época que havia a Inquisição, mas que muitas das vezes contou também com a persuasão, né? Vê o trabalho missioneiro no sul, por exemplo, das missões, é um trabalho de sedução, de convencimento, de tentativa de alguma maneira, de trazer o índio para a fé católica através de elementos de imagem, de simbologia religiosa, síntese, né? Tudo que a gente vive hoje já é reflexo do que a história foi trazendo ao longo do tempo. Sim. A história não dá para expulsar ela pela porta dos fundos. Não Ela se volta improvisa pela assim, porta né? da frente ou vice-versa, porque a história é tudo, né? E um povo vive da sua história. Ele é um processo vivo, né? Um processo extremamente importante e extremamente adaptável, né? E presente. E a gente pode dizer, professor, que essa mistura das regiões do Brasil, das culturas das regiões, né, estarem cada vez mais em lugares diferentes, a cultura nordestina no sul, o sul no centro-oeste, e assim, por causa também da influência de vários povos na nossa Constituição, desde da imigração inicial, é por causa disso que tem? Com certeza, porque, na verdade, na medida que você tem que interagir, o processo social e histórico, em geral, ele força essa interação, você precisa entender os elementos do outro. E, às vezes, no entender, você se aproxima deles, você se afeiçoa a eles, você os adapta, você os absorve. E nisso as tradições vão sendo preservadas. Vão sendo preservadas, transformadas e, ao mesmo tempo, reiteradas, né? Então, esse é o processo interessante da cultura, né? Nunca será a mesma coisa, né? Então, você vê, por exemplo, falando ainda de práticas alimentares, né? Você tem o fogo de chão gaúcho, que é típico, né? Que é aquela coisa de você fazer um churrasco no meio da terra ali. Você cava um buraco, põe uma fogueira ali para pegar fogo e coloca o espeto atravessado. É tipicamente gaúcho. Agora, não é todo estado que faz churrasco do mesmo jeito, né? A gente herdou a tradição, mas já faz num braseiro, já faz... E hoje, um churrasco em Minas, por exemplo, ele tem tanto a parte de espeto quanto a parte de grelha, que é uma coisa mais uruguaia, que é uma coisa mais de outras regiões. Da né? Argentina. Então, sim, e a gente vai, aos poucos, vai interagindo e criando essa nova síntese, né? Então, não tem como a gente definir a cultura brasileira por causa de uma determinada região. Não dá. Porque existe essa mistura que é justamente a cara do Brasil. Possivelmente há estados que acham que são o tom do Brasil, mas isso é uma pretensão regionalista. Cada um até quer certo... puxar para você, né? Valorizar o seu, que é bom também. Claro. Mas nenhum, no fundo, nenhum estado consegue dar o tom da cultura. E mesmo o tom da região, né? A gente você é pernambucana. Na própria região e até no próprio estado existem as diferenças. Como você citou Minas, isso a gente pode levar para os outros estados. E no interior de uma grande região, por exemplo, se você falar para o nordestino que o sotaque pernambucano é idêntico ao potiguar, eles vão te xingar todinho, né? Existe muita diferença. Eles falam, a Bahia não é Nordeste, Bahia é outra coisa, né? E assim a Bahia está quase no sul do país. No sul que a gente fala é o Sudeste, né? O Centro-Sul, porque a Bahia é o último estado ali já na divisa. E o baiano adora esse folclore também. Então, no fundo, são identidades locais, regionais e a identidade nacional, né? E mesmo essa também não é tão pura assim, porque aí tem a influência dos africanos, dos portugueses, a influência dos nativos originais, dos índios. Então, no fundo, isso é muito interessante. Eu acho que isso é o barato de ser humano, né?
A humanidade vive muito dessa diversidade e isso é muito bom. Quanto mais a gente praticar a tolerância e a capacidade de compreensão do outro, melhor a humanidade será. Essa é a impressão que eu tenho. Então, vamos cada vez mais valorizar a nossa cultura que eu digo local, como o professor explica, de cada um, de determinada região, de determinado estado, mas sempre abertos também, né, para valorizar e até entrar na cultura do outro, porque nós somos uma cultura só. Mais uma vez eu repito, né, essa mistura que é a cara do Brasil. E agora eu quero chamar mais uma vez o grupo de dança, os sarandeiros que estão conosco no programa de hoje. E antes da apresentação, queria conversar um pouquinho com eles, né? A gente mostrar quem que é quem aqui, as bailarinas. Vocês podem se apresentar, como você chama? Andréia. Andréia de quê? Andréia Abreu. Quanto tempo que você está no grupo? Eu estou desde 2000. E aí, qual a experiência que você faz de dançar tantas coisas diferentes, né? Porque você é mineira? Sou. Mas não dança só músicas daqui. Não, a gente dança o Brasil todo e isso é maravilhoso. Hoje está vestida de prenda. Prenda. Qual a experiência que você faz com essa dança gaúcha? A gente se sente linda, assim, né? De vestido longo, que não faz parte do nosso dia a dia. É cultura riquíssima, linda de dançar. Traz uma tradição, traz uma história, está representando também muita gente aí, né? E esses anos todos nos Sarandeiros ensinou bastante pra gente. Eu sou professora, trabalho com escola, dou aula de dança também nas escolas que eu trabalho com projeto. E é uma escola... Já experimenta e já vai passando adiante. Com certeza. Vamos ver aqui a outra bailarina. Como você chama? Nádia Bueno. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. É mineira também, Nádia? Mineira, de Belo Horizonte. Tem muito tempo que você está no grupo? 10 anos. 10 anos dançando com sarandeiros. Desses 10 anos, qual foi a experiência mais marcante, né, que você viveu? Um momento assim que você, nossa, é inesquecível, aquele ali foi realmente diferente. São muitos momentos inesquecíveis, mas eu posso dizer que, como bailarina de dançar no Grande Teatro do Palácio das Artes, né, foi uma coisa que tocou definitivamente. Marcou a sua carreira aí. Com certeza. É uma experiência maravilhosa, a gente leva também para a questão profissional, né, também sou professora. Te ajuda na vida a dança? Quando você está dançando, isso te ajuda em que aspecto da sua vida? Olha, eu acho que a gente ganha mais confiança, a gente se sente mais segura, né? Em todos os momentos. A gente se sente mais bonita. Eu acho que esse tipo de coisa a dança traz para o nosso dia a dia, para a nossa personalidade. Vai valorizando, né, as suas riquezas. E esse aqui, além de bailarino, também é o diretor artístico do Grupo Sarandeiros, Petrônio Alves. Isso mesmo, Petrônio Alves. Sou diretor artístico do Sarandeiros desde 2010. Estou no grupo desde 2004. E também sou professor, também trabalho com dança em escolas. São quantos dançarinos que o Grupo Sarandeiros tem? Hoje nós temos 56 bailarinos. Né? Então a gente trabalha com elencos diferentes para apresentações, para a gente cumprir com uma agenda de apresentações em vários lugares, sim. A gente se divide para dar conta dos espetáculos e da agenda do grupo. De danças do Brasil, quantos a gente poderia citar? Quantos ritmos que vocês se apresentam? Nossa. Tem ideia? Não? Não, porque na verdade o próprio livro do Gustavo Dança Brasil serviu para o nosso espetáculo Dança Brasil de 2003 e ele passa por todas as regiões e faz uma pesquisa sobre os ciclos festivos do Brasil e a gente aborda tudo isso no espetáculo, passando por inúmeros ritmos, como as danças gaúchas que a gente mostrou aqui, alguns ritmos de dança gaúcha, a gente vai passar também por danças mineiras, danças do Nordeste, como o frevo, o maracatu, o bumba meu boi, os afoxés. Tem que voltar a dançar aqui. Tem muita coisa para mostrar. Joia. Gustavo, então vamos dançar? Vamos fazer mais duas esse danças grupo gaúchas. Tão bonito. Vamos lá então, podem se posicionar para essa apresentação e fica também a inspiração aí, a dica para você que faz parte de um grupo de dança, que gosta de dança, né? E que pode também aprender conhecendo a história dos sarandeiros e valorizando também o seu grupo, a sua dança. Fiquem à vontade, sarandeiros.com.br, conosco no Manhã Viva com essa dança gaúcha no programa de hoje. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Chimarrita vou cantar,
que ainda hoje não cantei. Deus lhe dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Deus lhe dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Quem falar da Chimarrita leva ao fim que ela levou. Quem falar da Chimarrita leva ao fim que ela levou. Chimarrita que eu canto veio de cima da serra. Chimarrita que eu canto veio de cima da serra, a pular de galho em galho até chegar em minha terra. A pular de galho em galho até chegar em minha terra. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda e roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda e volta, tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha de seu bem. Anda e roda, é tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Anda e roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa.